Olá, seja bem-vindo ao meu canal de Informática para Concursos Públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de Informática para Concurso e nesse vídeo eu vou continuar dando aulas de Informática Básica para a banca, a OCP, nesse ano de 2025. Nessa segunda aula eu vou falar sobre conceitos básicos de hardware, placa-mãe, memórias, processadores, CPU. E durante a aula nós vamos resolver questões da banca OCP e também de outras bancas. Se você não assistiu às aulas anteriores, tem uma playlist abaixo na descrição do vídeo com todas as aulas da OCP atualizadas 2025. Dicas para sua aprovação em 2025. Estude com foco na banca do seu concurso. A banca é a empresa que vai elaborar a prova, tá? A empresa que seria a OCP. Adquira material voltado para a banca. Antecipe sempre os estudos e se dedique aos estudos. Eu tenho provas anteriores do Instituto OCP, de concursos que já ocorreram, que vão ser úteis para os seus estudos, para você entender o perfil de questões dessa banca. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Na aula passada, eu comecei falando aqui sobre o tópico 1 do edital, conceitos e fundamentos básicos. Esse conceito de fundamento básico é referente à parte física do computador, que está aqui no tópico 3, ó. Conceitos básicos de hardware. Esse tópico 1, ele está ligado ao tópico 3 e ao tópico 4. Beleza? Aí eu dividi em 3 aulas, para que quem vai estudar aí para a OCP consiga me encontrar também aqui no YouTube. Tá bom? Então todas as aulas são úteis para os seus estudos, voltada para a banca OCP. Que o meu trabalho aqui no canal é sempre analisar a banca e entender o que ela mais cobra na informática para preparar essa aula para você. Beleza? Então vamos falar aqui sobre o tópico 3, conceitos básicos de hardware, placa-mãe, memórias, processadores, CPU. Eu tenho um preparatório de informática com foco na banca Selecom, que te dá base também para o Instituto OCP. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Curta sempre a aula no início, que assim você vai me ajudar aqui também no crescimento do canal. E o curtir é muito importante, porque quando você curte, o YouTube entende que a aula é relevante e ele vai recomendar para outras pessoas também estarem assistindo. E compartilhe também nas suas redes sociais e pelo WhatsApp. Se você não é inscrito aqui no canal e não curtiu o vídeo ainda, os botões de inscrição e de curtir estão abaixo do vídeo. E quando você se inscrever, ative o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco no canal toda semana. Tem uma ferramenta abaixo do vídeo também chamada Valeu Demais, onde você pode fazer uma contribuição financeira e ajudar aqui também no crescimento do canal. Eu tenho um grupo de estudo WhatsApp que você pode participar e o link está abaixo na descrição do vídeo. Bom, vamos falar aí sobre hardware, que é a parte física da máquina. Ó, hardware é a parte física da máquina, são as peças do computador. E software é a parte lógica da máquina, são os programas do computador. Então tudo que é físico é hardware. Teclado, mouse, impressora, pendrive, tudo que é lógico é software. Windows, Word, Excel, LibreOffice, vírus, todos os sistemas são classificados como software. Bom, vou falar um pouquinho, bem resumido, tá? Sobre algumas peças do computador. Ó, o computador de mesa, quando você tem um computador de mesa, que tem aquela caixa metálica, essa caixa metálica é chamada gabinete. O gabinete é onde fica armazenada todas as peças do computador, como a placa-mãe, essa placa aqui que você está vendo, também chamada de motherboard. E nessa placa-mãe é instalado o CPU, que é o processador. Então, nós instalamos aqui o processador na placa-mãe, depois a gente coloca a placa-mãe dentro do gabinete. Quando é notebook, isso tudo fica dentro do notebook. Não tem gabinete no notebook, tá? Ele é todo integrado no notebook. Só que quando é o computador de mesa, que tem um monitor, tem aquela tela, aí é necessário ter um gabinete ali do lado para estar armazenando as placas do computador. Uma coisa muito importante, gabinete é uma coisa e CPU é outra. Muitas pessoas chamam o gabinete de CPU, mas está errado. Gabinete é a torre, é a caixa metálica. CPU é o processador, a peça do computador,
que faz o processamento de dados. Gabinete e CPU não é a mesma coisa. Então, se cair na prova lá, qual o nome daquela caixa metálica que fica do lado do monitor? Aí muita gente vai marcar o quê? CPU, porque muita gente fala isso, né? Mas está errado. O nome da caixa metálica é qual? Gabinete. Beleza? Guarda isso. Algumas peças importantes do computador são essas daqui, ó. CPU, que eu acabei de falar que não é gabinete, tá bom? CPU também é chamado de UCP, Unidade Central de Processamento ou Processador. É tudo a mesma coisa, tá? Pode cair na prova. CPU, UCP, Unidade Central de Processamento e Processador. Placa-mãe também é chamada de motherboard, que é a placa-mãe em inglês. É nesta placa que são conectadas todas as outras placas da máquina. E temos aqui também, ó, a memória principal, também chamada de memória RAM, DDR ou memória volátil. Pode cair essas palavras na prova também. É tudo a mesma coisa, tudo sinônimo. Memória principal, memória RAM, DDR, memória volátil. Essa memória aqui é uma das peças de computador que mais cai em prova, que é a memória RAM. A memória RAM é uma memória volátil. O que quer dizer isso? Volátil. Quer dizer que ela perde o conteúdo dela quando o computador é desligado. Quando ela fica sem energia, todos os dados que estão nela são perdidos. Por isso que fala que ela é memória volátil. Durante a resolução de questões, eu vou estar comentando as questões da OCP e de outras bancas também, para que você possa guardar os pontos principais que são cobrados em provas. Beleza? Comenta aí o que você está achando da aula. Se você não assistiu a aula anterior, tem a playlist abaixo na descrição do vídeo para você assistir tudo organizado e faça anotações no seu caderno para você guardar os pontos importantes que eu sempre estou passando aqui nas minhas aulas. Vamos resolver questões agora. Ó, essa primeira questão é da OCP e vai falar aí do assunto da aula, que são as peças do computador. Vamos lá. Existem diversos conceitos fundamentais relacionados a hardware de computadores. Hardware é o quê? Parte física. Inclusive, quanto aos seus componentes. Com base nisso, associe os componentes aos seus respectivos conceitos e assinale a alternativa com a sequência correta. Aí temos aqui, ó, várias peças do computador. Placa-mãe, memória RAM, processador, memória ROM e SSD. E aqui tem as características de cada um. Então a gente tem que numerar. Ó, 1 é placa-mãe, 2 é memória RAM, 3 é processador, 4 é memória ROM e 5 é SSD. Vamos ler o primeiro aqui, ó. É o componente central de um computador, que conecta todos os outros componentes, como CPU, placa de vídeo, dispositivo de armazenamento, fornecendo energia elétrica, comunicação e controle para o sistema. É o componente central de um computador que conecta todos os outros componentes, ó. Faz a conexão de todos os componentes do computador. Qual é a placa que conecta todas as outras placas? Placa-mãe. Então aqui é o número 1. Ó. Onde que eu tenho 1 no início? Lá no final, ó. Na letra B, na letra D, na letra E. A C está errada e a A também. Você pode fazer assim na prova. Essa questão da OCP. É nesse estilo aqui algumas questões, tá? Então o número 1 está na letra B, D e E. Segundo item, ó. É o cérebro do computador. Só isso aqui já dá para matar a afirmação, tá? Quando fala que é o cérebro do computador, é o CPU. Ou também chamado de quê? Processador, que é o 3. É o cérebro do computador. E executa todas as operações de processamento, interpreta e executa instruções de programas e aplicativos. Então é 1, 3. Onde eu tenho 1, 3, ó? Na letra E, na letra B. A letra D está errada. Então a gente fica entre a letra B e a letra E. Próximo, ó. É a memória de acesso aleatório, usada para armazenar dados temporários que o computador está usando ativamente. É a memória de acesso aleatório. Quando fala memória de acesso aleatório, é a memória RAM. Tá? Memória RAM.
Pode anotar aí. Memória RAM também é chamada de memória de acesso aleatório. Então aqui é 2. E aqui também está mostrando que é ela, ó. Usada para armazenar dados o quê? Temporários. Quando fala dados temporários, quer dizer que os dados vão ser perdidos quando desligar o computador. É uma memória volátil. É uma memória temporária. Volátil, temporário, mesma coisa. Tá? Onde eu tenho 2 depois, na letra B, que é a resposta correta. Tá vendo? Você fazendo por etapa, que nem eu estou fazendo aqui, fica fácil aí de responder a questão, caso caia uma questão parecida com essa. Próximo item, vamos ver. É um tipo de memória do computador, que armazena dados permanentes, permanentes, que não perde, como instruções de inicialização do sistema. Esses dados não podem ser alterados ou apagados. Isso aqui é a memória ROM. Aqui é 4. Por que memória ROM? Porque está falando aqui da inicialização do sistema. A memória ROM, ela trabalha com dados, né, da inicialização do sistema. É uma palavra-chave para levar para a memória ROM. E o último aqui é o SSD, que é o 5. É um dispositivo de armazenamento que utiliza memória flash. Toda vez que falar memória flash, está relacionado ao SSD ou ao pendrive. Para armazenar dados de forma rápida e eficiente, substituindo discos rígidos tradicionais, é mais rápido e confiável do que os HDs. Então a letra B aqui é a resposta correta. Vamos resolver agora uma questão de outra banca, uma questão parecida com essa questão aí da OCP. Vamos lá em cima. A coluna da esquerda apresenta dispositivos de memória presentes em um computador e a da direita características de cada um deles. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. Aí temos aqui, número 1, disco rígido. Número 2, registradores. Número 3, memória ROM. E número 4, memória RAM. Esse disco rígido é a mesma coisa de HD. Que muita gente conhece, né? Que é o HD. Vamos ler as características. Primeiro, conhecida como memória principal, é volátil. Aqui a gente já sabe qual é. Memória principal é volátil. Memória volátil é qual? Memória RAM, que é 4. Onde eu tenho 4 no início? Na letra A, na letra C. Já posso eliminar aqui e aqui. Vamos ler novamente. Conhecida como memória principal, é volátil, pois tudo que está gravado nela é apagado assim que o equipamento é desligado. Os computadores domésticos atuais, padrão do mercado, possuem capacidade em torno de 4 a 8 GB. Segundo item, memória de caráter permanente, de baixa capacidade, cujos dados são geralmente gravados durante o processo de fabricação, utilizada essencialmente para armazenar dados que são usados automaticamente pelo sistema durante a inicialização do computador. Inicialização. Toda vez que fala essa palavra aqui, inicialização, é memória ROM. Aqui é 3, Vamos voltar lá na questão anterior, só para a gente lembrar disso, Deixa eu apagar as marcações aqui que eu fiz. Eu gosto muito, quando eu resolvo questões, de marcar palavras-chave e fazer ligações com essas palavras-chave, que assim ajuda mais aí a estar assimilando o conteúdo. Memória ROM, ela tá aqui, ela é penúltima, é o 4 aqui, Ó a característica dela aqui, É um tipo de memória do computador que armazena dados permanentes como instruções de inicialização do sistema. Então essa palavra aqui, inicialização, é uma palavra-chave ligada a qual memória? Memória ROM. Você vê que tem ela aqui nessa questão, essa palavra, né? E tem nessa aqui também. Inicialização. Memória ROM. Então é 4, 3, 4, 3 é em qual? Letra C. 4, 3, 2 e 1. Vamos ler o restante. Pequenas células de memória localizadas na CPU. Aqui é os registradores. Que não cai muito em prova não, tá? Sendo considerada a memória mais veloz e cara do computador e é utilizada basicamente para armazenar resultados
temporários e controle de informação. E o último aqui é o HD, né? Que é o 1. Memória de caráter permanente, tendo como principal função armazenar grandes quantidades de dados. Os computadores domésticos atuais, padrão de mercado, possuem capacidade em torno de 500 GB a 2 TB. Então a resposta correta é a letra C. Sempre marque as palavras-chave. Outra questão da OCP, ó. Assinale a alternativa que apresenta o nome do componente do computador evidenciado na figura a seguir. Assinale a alternativa que apresenta o nome do componente do computador evidenciado na figura a seguir. Essa figura aí é de qual dispositivo do computador? Disco rígido, HD, pendrive, CPU, memória RAM ou fonte? Resposta correta? Disco rígido, HD. Na próxima aula, depois dessa, eu vou falar sobre os periféricos do computador. E lá nessa aula, eu vou te mostrar várias imagens das peças do computador. Tá bom? Não deixe de assistir, que vai te ajudar muito nos seus estudos. Letra A, resposta correta. Sobre a placa-mãe, sobre a placa-mãe de um computador, de uso em geral, também conhecido como PC, assinale a alternativa correta. Então, uma questão aqui sobre a placa-mãe, que é a maior placa do computador. Letra A. Pode ser considerada um componente periférico. Pode ser considerada um componente periférico. B. É também conhecida como CPU, ou Unidade Central de Processamento. Aqui a gente já sabe que está errado. C. Possui como a sua principal função executar operações aritméticas direcionadas à CPU. Errado também. D. Possui como uma das suas principais funções interligar, conectar os componentes internos do computador, a fim de prover um meio de comunicação entre eles. Aqui é a resposta correta. Ela conecta o quê? Todos os componentes do computador. E a letra E, é também conhecida como gabinete, tá vendo? Isso aqui cai muito em prova, Aqui está falando que a placa-mãe também é chamada de gabinete, mas está errado. Gabinete é a torre. E CPU e gabinete são coisas diferentes, são peças diferentes. Toma cuidado para não cair em pegadinha dessa, tá? A letra A que está errada, porque a placa-mãe não é um periférico do computador. Sobre periférico, eu vou falar na próxima aula. A resposta correta aqui é a letra D. Assinale a alternativa incorreta sobre a memória RAM. Assinale a alternativa incorreta, a alternativa errada sobre a memória RAM. Vamos ver qual que está errada. Letra A. Todos os dados armazenados na memória RAM são perdidos quando o computador é desligado. Tá certo ou tá errado? Todos os dados armazenados na memória RAM são perdidos quando o computador é desligado. Tá correto. Só que a questão está pedindo o quê? A incorreta, a errada. B. Armazena informações do programa que estiver sendo executado no momento. Correto também. Memória RAM é uma memória de acesso aleatório. Correto. Tá vendo? Ó? Memória de acesso aleatório, que caiu lá na primeira questão da OCP. É a mesma coisa dessa aqui. Ó. Memória RAM é uma memória de acesso aleatório. DRAM e SRAM são tipos de memória RAM. Correto também. A única que está errada é qual? Letra E. Ó, memória RAM é uma memória não volátil. Memória RAM é uma memória não volátil. Está errado. Onde está o erro aqui? O não. Que está errado. Ó. A memória RAM é uma memória o quê? Volátil. Ela perde os dados quando o computador é desligado. Não volátil quer dizer que ela não perde. Então só o não aqui que está errado. Então a incorreta é a letra E. Qual item de hardware está relacionado aos padrões DDR, DDR2, DDR3 e DDR4? Qual item de hardware está relacionado aos padrões DDR, DDR2, DDR3 e DDR4? Toda vez que falar de DDR, está relacionado a qual peça do computador? Memória RAM. Letra A. Eu coloquei até na parte teórica lá sobre isso. Vou voltar um pouquinho aqui, ó, só para te mostrar. Aqui, ó. Tem que guardar os nomes sinônimos de cada peça, porque cai em prova também. Como eu botei aqui, ó, CPU ou UCP
é tudo a mesma coisa, tá? Unidade central de processamento, também chamada de processador ou microprocessador. Placa-mãe pode ser chamada também de motherboard. A memória principal é a memória RAM, também chamada de DDR ou memória volátil. Tá vendo? O DDR caiu lá naquela questão da OCP. Então, falou DDR, está se referindo ao quê? Memória RAM, que é a memória o quê? Volátil e de acesso aleatório. Letra A, resposta correta. Mais uma questão. O hardware é a parte física de um computador. Há um componente de hardware responsável pelo processamento de dados. Este componente realiza as operações aritméticas e lógicas e armazena os dados e instruções em memória. Qual é esse componente? Toda vez que fala de um componente que faz operações aritméticas e lógicas, que são operações matemáticas, é o CPU. Letra C. Processador CPU. Aí eu coloquei aqui também, para ajudar você, ó, os outros nomes de algumas peças. Disco rígido é o HD, também chamado de hard disk, e o Winchester. Processador também pode ser chamado de CPU, UCP, que é a mesma coisa de unidade central de processamento. E barramento também pode ser chamado de bus, em inglês, tá? Que são as vias, barramento são aquelas linhas que tem na placa-mãe para fazer a transferência de dados. É algo ali que tem na placa, né? Qualquer placa tem barramento, tá? Placa eletrônica. Resposta correta aqui, letra C. Se você quiser adquirir meu preparatório da Selecom, que é vitalício e vai te ajudar muito nos seus estudos, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalou o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuando o pagamento de alguma conta sua, que tem que ser no mínimo R$ 55, você vai ter R$ 15 de desconto nesse primeiro pagamento. Aqui tem um comprovante de uma candidata, que efetuou um pagamento de uma conta dela, ganhou R$ 15 de desconto, e pagou esse valor final aqui. E você fazendo isso também, você vai estar me ajudando aqui financeiramente, porque o Mercado Pago me paga também para fazer a divulgação do banco aqui no meu canal. E também eu utilizo ele há 5 anos e tem me ajudado muito no meu trabalho. Se você ainda não acessou minha comunidade aqui no canal, clique no aplicativo do YouTube no seu smartphone, digita meu nome Romilton, vai aparecer Romilton Júnior Informática, clica no meu nome do lado da minha foto, você vai vir aqui para a tela inicial do meu canal e aqui vão ter as guias. Arrasta para o lado, vai aparecer comunidade, clique em comunidade, arrasta para baixo, que vão ter questões de informática para concurso, para você responder, e também novidades sobre concurso público. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela eu vou deixar o card da aula anterior e também a playlist de aulas minhas da OCP que eu estou gravando aqui no canal, atualizada 2025. Grande abraço e até a próxima aula.